Começa o Extravasa e fizemos um especial para o mês das crianças. Para começar, eu entrevistei a psicóloga Lucinéia Costa, que irá falar de limites e valores na educação dos nossos filhos. Fui também visitar um zoológico lindo, maravilhoso, cheio de animais belíssimos, lá em Americana. Você vai ver tudo aqui no Extravasa. Fui numa escola de dança para conhecer um pouco mais do sapateado e a criançada deu um show. Para finalizar, fui conhecer um pouco mais da arte circense. Então fica aí porque o Extravasa está só começando. Nos dias atuais, precisamos estar cada vez mais atentos na educação dos nossos filhos. E hoje a psicóloga Lucinéia Costa irá falar sobre limites e valores. Lucinéia, seja bem-vinda. Muito obrigada, E Sara. fala para mim qual a importância da base familiar na disciplina dos filhos. A família é de suma importância na base familiar, porque é a família quem vai estar passando valores e limites para a criança. Esses valores e limites vão acompanhar o indivíduo por toda a sua vida. E quais os valores mais importantes a serem transmitidos? São vários os valores. Eu vou estar citando 5 que eu acho de extrema importância para as nossas crianças, tá? A primeira, empatia. É muito importante o ser humano saber se colocar no lugar do outro. No lugar de você criticar, primeiro se coloque no lugar do outro. A segunda, humildade. Hoje em dia as pessoas não praticam mais a humildade. Porém, ela tem que começar a ser praticada dentro de casa. Os pais têm que ensinar as crianças a pedir desculpa. Eu errei, me perdoe. É muito importante isso. A terceira é honestidade. A criança tem que aprender desde cedo que ela tem que ser honesta com ela mesma, consigo mesmo, e também tem que ser honesta com as outras pessoas. Tolerância, que está faltando muito, na nossa sociedade. Temos que ser tolerância. Tolerância é você respeitar as diferenças. Diferenças sociais, diferenças raciais, religiosas e diferenças de opiniões. Isso é muito importante. A criança que aprende a ter tolerância, com certeza, quando for um adulto, será um adulto, vamos dizer, formado. Ele vai ter condições de atuar positivamente no meio da sociedade de uma forma sadia e sólida. E quais são as dificuldades que os pais e responsáveis ao educar uma criança podem encontrar? A primeira dificuldade surge dentro do próprio núcleo familiar, Muitas vezes o pai fala uma coisa e a mãe vem e tira totalmente a autoridade do pai e vice-versa. Os pais, eles têm que ter um consenso do que eles estão passando para os filhos. Se ele estabeleceu regras, eles têm que ter normas. Não é só com o pai e com a mãe essa dificuldade. Muitas vezes o avô, a avó, a tia, a babá, que está dentro desse núcleo familiar, também tem um comportamento diferenciado. A mãe diz não pode comer chocolate antes do almoço, mas ficou com a vovó, a criança faz birra, a vovó dá um pedacinho de chocolate. O que ela está ensinando para essa criança? Você vai ter dois comportamentos. Com a sua mãe, não adianta chorar. Com a vovó aqui, a vovó é boazinha e vai dar um pedacinho de chocolate para você. E às vezes dá até escondido, A mãe fala, não, na frente da avó, a avó vai por trás, isso aqui, filho, come. Exatamente, Sara. Mas como que nós observamos que isso está acontecendo? Eu tenho um filho de 8 anos. Eu converso com meu filho e falo, as regras são essas. E se você não aceitar as regras, transgredir essas regras, você vai ser punido. Só que quando ele está na casa da tia, da vovó, ela deixa. Quando ele chega em casa, ele vai ter um conflito. Ele não sabe se obedece às regras estabelecidas ou ele simplesmente vai falar assim, mas quando eu estava na casa da vovó, ela deixou. Então, tem que haver um consenso entre todas as pessoas envolvidas na educação da criança. E aí sofre todo mundo, se não tiver, inclusive a criança. Com certeza. É aquela coisa meio, lá eu faço, aqui eu faço. Exatamente. E uma criança que não aceita limites, que não é imposto limite a essa criança, ela sofre fora de casa. Porque a sociedade não vai aceitar, a sociedade vai criticar. Então é importante que os pais desde cedo comecem a impor limites.
Quando eu falo em pôr limites e quando nós falamos de punição, Sara, nós não estamos vinculando isso a ações como bater na criança, violência, tá? Opressões psicológicas, não é isso que nós estamos falando. Punição é uma palavra meio forte, digamos isso. assim, né? Mas é preciso punição e limite. Qual é essa diferença? Na punição, a criança, ela comete uma transgressão e ela vai ser punida. O que é essa punição? O pai vai retirar dessa criança alguma coisa que ela goste muito. Vou citar um exemplo. A criança gosta de, todos os dias, às 15 horas da tarde, assistir um desenho. Só que pela manhã ela não fez os deveres dela. Existia uma norma estabelecida. Então a mãe vai sentar, é de extrema importância que você converse com seu filho, que você explique por que ele está recebendo essa punição. Vai sentar e vai falar: Joãozinho, qual era a sua atividade, o seu dever nesse horário? Ah, era fazer a tarefa? Você fez? Não. Então no período da tarde você vai ficar sem assistir o desenho. Temos sempre que explicar o porquê. Outra coisa importante, a punição ela tem que ser feita no dia que há a transgressão da norma. Não adianta ele cometer hoje, né, a transgressão, e eu falo: no momento eu estou ocupado, depois eu vejo isso. Daqui a uma semana ele já cometeu outras transgressões. Então a mãe está muito nervosa e agora ela tem tempo. Então senta aqui que vai ficar 4 horas de castigo. Sabe por qual motivo? Porque você fez isso, isso e isso. A criança nem se lembra mais do que fez. Isso é incorreto, não dá certo. E fica meio confusa. O que eu fiz? Porque ela Exatamente. Tá fazendo isso. Naquele momento eu fiz. Isso tem que estar sempre, Sara, muito claro para a criança. Dá muito trabalho educar um filho, né, Lucinéia? Mas é preciso fazer logo para futuramente você ter um retorno bom disso, né? Então é isso aí, Lucinéia, obrigada. A Lucinéia estará com a gente outras vezes, falando de outros temas. Exato. O nosso próximo tema vai ser depressão pós-parto. É isso aí, então, obrigada, Lucinéia. Beijo. Eu que agradeço. Até lá. Um lugar onde as crianças se divertem e aprendem o valor da preservação da natureza. Estamos no Zoológico de Americana e você vai conhecer tudo comigo. João Carlos é diretor do Zoológico de Americana. E João Carlos, fala pra gente quantas espécies e quantos animais ao todo tem aqui. Nós estamos hoje com em torno de 110 espécies e cerca de 500 animais. E quais são os mais visitados, assim, que a criançada vem e fica encantada? Os macacos são bastante atrativos por conta da movimentação. Os grandes felinos, né, o tigre, o leão. E antigamente era a girafa, que infelizmente morreu, né, e a gente não tem mais. Eu fiquei apaixonada pelos macacos, gente. Como é que funciona os cuidados? Eles recebem uma alimentação específica, né? A gente tem uma cozinha preparada só para isso, para dar alimentação dos animais. Cada animal tem sua bandeja diferenciada. Aí o tratador vai de barco até na ilha e entrega a alimentação. E aí eles se viram, eles são onívoros, né? Eles comem fruta, verdura, carne, tudo que tiver direito. João Carlos, quais são os animais que estão em extinção e eles exigem mais cuidados? Olha, aqui em cima na área dos felinos nós temos em extinção a onça pintada e o tigre siberiano que está no recinto de lá. Mas lá embaixo a gente tem os primatas, o mico-leão dourado, o mico-leão de cara dourada, macaco-aranha, tem as aves, o papagaio de peito roxo, o papagaio chauá, tem uma série de animais ameaçados. E realmente a gente tem um cuidado especial na tentativa de reproduzir esses animais para que eles possam sair dessa lista de extinção.
o senhor, seu João, quais são os animais que o senhor mais gosta? Eu gosto dos felinos. Os felinos? Felinos, eu prefiro mais do que as aves. E Eu aí? confio mais nos felinos do que nas aves. É mesmo? Opa. Do que nas aves? Exato. Olha, e ele sabe tudo, viu? Quantos anos o senhor trabalha aqui? 32. 32 anos o seu João trabalha nesse zoológico. Então, né, se ele tá falando que os felinos são mais confiáveis do que as aves, tá bom, né? E a entrada aqui do zoológico é gratuita, né? Isso, o zoológico, a entrada é gratuita, fica aberto de terça a domingo, das 8 às 17 horas. E aí é só chegar e ficar vendo essas gostosuras, posso falar assim, né? E aproveitar esse parque maravilhoso, que também é super tranquilo, né? É tranquilo, são cerca de 120 mil metros quadrados. A gente tem uma boa distribuição de recintos, onde você pode ver aves, répteis, mamíferos, espécies brasileiras ameaçadas de extinção e algumas espécies até meio raras, né? Vamos lá então ver um pouco mais desses animais lindos que tem aqui no Zoológico de Americana. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas a gente já volta. Fica aí. Falta um mês para a realização do Enem. O exame é dividido em 2 dias e este ano está marcado para 5 e 6 de novembro. São 4 provas objetivas, cada uma com 45 questões e uma redação. No primeiro dia, o exame começa às 1h30 da tarde e tem 4 horas e meia de duração. Mas é bom lembrar que os portões continuam sendo fechados à 1h da tarde. Serão aplicadas as provas de ciências humanas e da natureza. No segundo dia, a prova começa no mesmo horário e tem 5 horas e meia de duração. Os alunos vão responder as questões de linguagens, códigos, matemática, além da redação. A prova do Enem é bem diferente dos vestibulares e, por isso, a dica é administrar bem o tempo para conseguir concluir o exame no horário determinado. Não é só resolver a prova, é procurar caminhos mais rápidos que vão dar aquela solução ou que o aluno vai chegar até aquela resposta. Então, às vezes, você não precisa chegar ao final da resolução da questão para chegar na alternativa correta daquela questão. Então, isso a gente mostra para eles, sempre buscando questões dos exames anteriores. As particularidades da prova do Enem é que você sempre tem um texto de referência. Esse texto de referência ele vai dar suporte para questão, para resolver a questão. E esse texto de referência ele acaba tendo muitas vezes a resposta no próprio texto. Então, o menino fica muito atento à questão da interpretação de texto. Além da oportunidade de acesso ao ensino superior, a Marina, que quer fazer medicina, o curso mais concorrido do país, diz que optou pelo Enem também por ser uma prova democrática. É aquela prova que as questões você consegue responder a questão sem saber exatamente do conteúdo, assim, você pode pegar essas outras áreas de conhecimento, você pode relacionar várias coisas. Querendo ou não, você, sem saber, às vezes, de um conteúdo específico, você pode resolver grande parte da prova, sabe? Por poder relacionar diversos assuntos. Então, acho que é uma prova muito justa. Esse professor tem uma boa estratégia para facilitar os acertos na hora da prova. Você tem que dar uma lida completa na prova, olhar as questões, classificar como médias, fáceis e difíceis, fazer primeiras faces para não dar sopa para o azar. Cego
chamar. Junto é mais divertido na hora de vacinar. Todo mundo unido fica mais protegido. Todo mundo unido na vacinação. De 19 a 30 de setembro, leve seus filhos menores de 5 anos e de 9 a menores de 15 para vacinar e atualizar a caderneta. Ministério da Saúde, Governo Federal. A dança faz bem para o corpo e para a mente e alegra a alma. E com a criançada não poderia ser diferente. Eu fui na escola de dança para saber um pouco mais da modalidade sapateado. Carla e Stephanie são professoras de sapateado e essa dança exige muito assim nos primeiros dias? Não muito, exige concentração em primeiro lugar e muita coordenação, porque basicamente você só dança com o pé e às vezes vai braços para deixar a dança mais solta. Então isso é o básico, coordenação e concentração, porque aí ao longo do tempo vai dificultando, a coisa vai ficando mais pesada, mas de começo é básico do básico para todo mundo ir caminhando e caminhando. Então eu quero caminhar no básico do básico. Vocês podem me ensinar uns passinhos? Claro, a gente ensina, todos juntos. Então bora. Vamos, bora. Me ensina 3 passos básicos pra gente. Um dos primeiros passos que a gente aprende no sapateado é o step. Então é caminhar nas pontas do pé. Tem que ficar de ponta de pé. Não pode encostar o calcanhar no chão, certo? Aí tem o bow. Isso. E o heel, qual fazer isso? Tem que ter um ritmo. E tem o calcanhar, o heel. Aí, isso. Só isso. Tá, então faz uma coreografiazinha pra gente pegar rápido e dançar pra galera que tá vendo. Tá bom. Vamos começar pelo step? Você que sabe, vocês que mandam. Uma dica. Para o sapateado ficar mais fácil ainda, sempre flexione os joelhos em qualquer exercício e sempre deixe o braço solto, porque se você fica muito duro, os passos ficam muito dificultativos. Então, relaxa. Então, relaxa e bora dançar sapateado. Quais são as dificuldades que uma criança tem para começar a praticar o sapateado? Bom, a principal dificuldade é a concentração e a coordenação. Porque as crianças são muito agitadas, elas querem correr, elas querem brincar e quando elas veem algo do pé fazendo barulho, então elas querem correr, fazer bagunça, mas aí quando elas veem que tem que dançar com o pé, aí é um pouco difícil para elas, porque elas não estão acostumadas com isso. E aqui, todas as crianças que começam desde pequena fazem balé e sapateado. Porque se fazer só o sapateado, isso acaba prejudicando a musculatura da criança. Então elas fazem balé e sapateado para ajudar, porque um auxilia o outro. Então elas usam braço no balé, delicadeza, aí chega o sapateado, que é uma coisa agitada, uma coisa forte, então elas têm dificuldade mais na concentração e no que tem que fazer. Então essa é a maior dificuldade. E quais são os benefícios que o sapateado traz para a criançada? Bom, os benefícios, o principal de tudo é a concentração, que eu acho que isso a criança vai levar para o resto da vida, se concentrar em tudo aquilo que ela faz. E isso o sapateado exige muito, porque se você não entra concentrado numa dança, em algum passo, você acaba fazendo outras coisas. E cada passo é um passo, não é porque só faz o som com o sapato que saiu uma dança. Não, tem todos os passos certinhos. Então os benefícios é a concentração, a criança vai criando musicalidade. Ainda mais se for essa carreira que ela quer seguir, isso é a base de tudo. Jussara, explica pra gente se é parecido com o balé. O sapateado possui exames também? O sapateado, ele não possui propriamente exames, mas cada classe é avaliada.
Então, conforme o nível, elas vão passando, trocando os níveis do ano do sapateado. Então, é como se fosse uma prova, mas a gente analisa a sala de aula. Sala de aula, o desempenho, se a aluna está acompanhando, se algumas estão alavancando mais, trocamos de sala, porque existem realmente os níveis de sapateado. E acrescentando o que a Stephanie estava falando sobre o balé clássico e sapateado, não necessariamente que o sapateado faça mal. É uma modalidade maravilhosa, super criativa, alegre. Porém, crianças que são muito pequenas, às vezes com 4 anos, têm um rendimento muito maior quando encontra com o balé clássico junto. Porque o balé clássico é a mãe de todas as modalidades, né? Mas o sapateado é benéfico em tudo. Então a criança tem mudança de níveis no sapateado, independente da idade, né? Isso, independente da idade, a gente está sempre avaliando. Nós temos aqui no nosso sapateado também uma coordenadora, que ela vem de fora, que intitulou na cidade de Rio Claro o Dia do Sapateado. Ela vem, vai avaliar as crianças, ver como estão, as moças, tudo. E aí a gente vai colocando todas dentro do nível, da idade e tudo mais. Agora eu já me sinto craque nessa dança, né? Aquelas mentiras, tá? Vamos fazer a dança inteira? Vamos sim, vamos com música. O circo é um ambiente mágico onde as crianças se encantam e se divertem, mas nada melhor do que estar no picadeiro. E é por isso que eu vim numa escola de circo para aprender algumas modalidades. Então, se prepara, respeitável público, porque o espetáculo vai começar. Renata é professora de circo. Renata, há quanto tempo você dá aula? Já fazem 6 anos que eu dou aula de circo. E o que é necessário para aprender e começar a praticar? Para começar a fazer aula de circo não tem nenhuma restrição, assim, não precisa ter nenhum nível avançado e nada demais. É só querer vir fazer a aula para começar. E quais são os benefícios que essa aula traz para quem pratica? O condicionamento físico, né? Desenvolvimento motor, equilíbrio, flexibilidade, força, tônus muscular, emagrecimento. Você gosta de praticar isso? Eu amo. Aquelas? Não, né? Amo. Sua mãe obrigou você a ficar aqui. Não, eu amo praticar, é muito bom. Aqui eu me sinto como se estivesse na minha casa. É muito bom vir aqui. Nossa, ele gosta mesmo, gente. Eu tava brincando. Ele gosta que fala assim com emoção, né? Faz quanto tempo você pratica? 4 anos. 4 anos? De muito esforço aí. Eu amo o que eu faço. Olha, e o que você gosta mais de fazer? Solo e trapézio. Solo e trapézio, tá. Trapézio seria... Aquele lá do fundo, que são as 2 cordas aqui na lateral, e o solo é como se fosse um tablado, né, enquadrado, e é isso daí que faz no chão. Então você vem pra cá todos os dias Uhum. E brinca, se diverte e ainda pratica um exercício, né? Muito, eu amo.
É mais fácil uma criança aprender mais rápido ou um adulto já pode começar também? A gente começa a partir de 2 anos, mas não que necessariamente se ele começar desde pequeno ele vai avançar melhor, né, na fase adulta. É independente. Uma pessoa entrando hoje na escola de circo, em quanto tempo ela já consegue pegar umas práticas? Acho que uns 3 meses já dá pra começar a fazer legal, umas coisas bem bacanas. Então 3 meses é ideal. Eu quero aprender um pouquinho, você acha que rola? É difícil? Como é? Vamos lá então pra você fazer. Vamos? Tá, ela quer fazer na prática, então bora, né? Vamos lá, Renata. Eu vou chamar uma aluna para mostrar para você executar os movimentos, pode ser? Pode ser. Uma menina pequena, gente, sabe tudo e eu vou aprender ainda, viu? Quais são esses movimentos que ela está fazendo? O primeiro movimento é o Cristo, esse é o quadrado. E agora o próximo que ela vai fazer, a gente chama de morcego. Será que eu consigo fazer esses movimentos, então? Consegue sim, vamos lá? Vamos tentar? Vamos tentar. Vamos lá, gente. E a gente fica por aqui, mas semana que vem a gente volta com muito mais. Então, se liga, interage com a gente nas redes sociais, fica à vontade para opinar, dar sugestões. Beijo e a gente se vê até lá.